Segunda-feira de dor e de luto após um câncer bastante agressivo atingir o seu corpo. Acabou simplesmente não resistindo e veio a óbito, e eu já te conto quem foi que faleceu. Notícia de Serginho Groisman também acaba de ser confirmada. Esta informação às pressas acaba repercutindo bastante nestas últimas horas e eu já te conto o que aconteceu com o famoso. Outra, pessoal, informação que chega afeta Celso Portiolli, apresentador do Domingo Legal. Neste exato momento, pessoal, acaba chegando uma informação urgente aonde afeta e atinge o famoso artista. Outra notícia também que é confirmada atinge Matheus Solano, ator renomado da Globo que já participou de várias produções de sucesso da emissora e agora, pessoal, nestas últimas horas foi confirmada uma notícia dele. Também, pessoal, notícia chega às pressas de Sônia Abrão, apresentadora do programa Tarde é Sua, onde é exibido na Rede TV de segunda a sexta-feira e agora é confirmada uma informação às pressas da famosa também. Outra notícia que chega atinge a nossa querida Thaís Araújo. Neste exato momento também vem repercutindo uma notícia urgente relacionada à famosa, notícia essa que também dá o que falar. Outra informação, pessoal, que é exposta, que é confirmada, atinge a nossa querida Maju Coutinho, a apresentadora do programa Fantástico. Chega uma notícia terrível, uma notícia devastadora que vem dando o que falar e repercutindo bastante também. E outra notícia que chega afeta Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, atual mandatário do país, atual presidente. Uma notícia às pressas e urgente acaba de ser confirmada e envolve o petista. Essa e outras informações você confere neste vídeo de hoje. Eu já vou te contar, pessoal, quem foi que acabou falecendo e morrendo de câncer. Antes, nós temos essa informação, pessoal, do presidente Lula, que repercute bastante. Segundo apurou o site Área VIP, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou este mês de maio ao relembrar, pessoal, e lamentar também a morte do geógrafo Milton Santos, considerado um dos maiores intelectuais do Brasil e reconhecido internacionalmente. A data marca o centenário de nascimento do pesquisador baiano, que completaria 100 anos em 2026, reforçando a relevância de sua trajetória acadêmica e intelectual. Milton Santos faleceu em 24 de junho de 2001, aos 75 anos, na cidade de São Paulo. A morte ocorreu em decorrência de um câncer de próstata, após 7 anos de tratamento. O quadro clínico evoluiu para insuficiência respiratória aguda, provocado por carcinomatose, encerrando a vida de um dos maiores pensadores da geografia mundial. Na publicação feita nas redes sociais, Lula destacou a importância da obra do geógrafo para a compreensão das desigualdades geradas pelo progresso de globalização. Segundo o presidente, pessoal, os estudos desenvolvidos por Milton Santos também apontam caminhos de transformação social a partir das periferias, tema recorrente em suas produções acadêmicas. Diante do cenário apresentado, Lula afirmou que poucos intelectuais conseguiram interpretar o Brasil com profundidade alcançada por Milton Santos. O presidente ressaltou que o pesquisador baiano se consolidou como uma das maiores referências geográficas, tanto no país quanto no exterior, devido à altitude, à amplitude e ao impacto de suas análises. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre essa informação trazida por Lula? Deixa aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, as jornalistas Maju Coutinho e Poliana Brita apresentaram um programa fantástico neste domingo e levaram ao ar uma notícia de grande gravidade envolvendo um crime ocorrido na cidade de São Paulo. Durante, pessoal, a transmissão, Maju informou que a polícia segue em busca do último suspeito de ter participado de um estupro coletivo contra 2 crianças. O caso ganhou repercussão após a circulação de imagens nas redes sociais, o que levou à mobilização imediata da Polícia Civil. As vítimas de 7 e 10 anos foram atraídas até o local do crime por pessoas conhecidas, o que facilitou a ação dos envolvidos. A situação gerou forte comoção e intensificou os trabalhos das autoridades na tentativa de localizar todos os suspeitos.
De acordo com as investigações, os autores do crime eram vizinhos das crianças e utilizaram um convite aparentemente inocente para enganá-las. No dia 21 de abril, os suspeitos chamaram as vítimas para soltar pipa, prática comum na comunidade, e conseguiram convencê-las a ir até um imóvel onde o crime foi cometido. A denúncia só foi formalizada no dia 24 de abril, quando a irmã de uma das vítimas reconheceu uma das crianças em um vídeo que estava sendo compartilhado na internet. A partir deste momento, a Polícia Civil iniciou uma força-tarefa para identificar os envolvidos e localizar as vítimas, que haviam deixado a região por medo de represálias. Diante do cenário apresentado, as autoridades enfrentaram dificuldades iniciais nas buscas. Segundo a delegada responsável pelo caso, ainda assim, em poucos dias, os investigadores conseguiram identificar suspeitos e realizar as primeiras apreensões, avançando rapidamente nas diligências. A maioria dos envolvidos é menor de idade, enquanto um adulto foi localizado fora do estado e preso após fugir para a Bahia. As investigações apontam que ele teria iniciado a ação criminosa e registrado as imagens posteriormente divulgadas. Até o momento, apenas um dos suspeitos segue foragido e as buscas continuam para efetuar sua captura. Bom, pessoal, coube a Maju Coutinho trazer essa informação terrível, dessa situação muito triste. E você, o que você pensa sobre toda essa situação? Comente e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, a atriz Thaís Araújo anunciou que não pretende assumir novos projetos no audiovisual ao longo de 2026. Segundo a artista, a prioridade para o próximo ano será totalmente dedicada ao teatro, marcando um retorno mais intenso aos palcos. A decisão reforça uma mudança de foco na carreira, após anos conciliando diferentes formatos de atuação. Em entrevista ao portal UOL, Thaís explicou que costuma alterar trabalhos na televisão com temporadas no teatro. No entanto, esse ritmo não foi mantido nos últimos anos, o que gerou a necessidade de retomar sua presença nos palcos. A atriz destacou que sentia falta desse tipo de experiência artística mais direta com o público. Durante a conversa, a artista relembrou seu último grande trabalho no teatro, a peça O Topo da Montanha, que ficou em cartaz por 5 anos. De acordo com ela, esse período consolidou sua relação com o teatro e aumentou o desejo de voltar a atuar neste formato. A experiência, pessoal, prolongada no espetáculo também contribuiu para a decisão atual. No que diz respeito aos novos projetos, Thaís revelou que optou por um espetáculo solo por questões práticas e também por autonomia profissional. A atriz explicou que determinadas produções dependem de outros artistas, como no caso anterior, o que influenciou diretamente na escolha por um formato mais independente neste momento da carreira. Diante deste cenário, a artista, pessoal, destacou que só consideraria a decisão de se afastar do audiovisual caso surgisse uma proposta considerada excepcional. Ainda assim, o planejamento atual segue focado no teatro, com dedicação integral aos palcos ao longo do próximo ano. Atualmente, Thaís Araújo está em cartaz com o espetáculo solo Mudando de Pele. A atriz informou que a temporada inclui apresentações no Rio de Janeiro e também seguirá posteriormente para a cidade de São Paulo, mantendo a agenda voltada exclusivamente para o teatro. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre Thaís Araújo? Qual é a sua opinião sobre a famosa? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações apuradas e também divulgadas pelo site de notícias Área VIP, a apresentadora Sônia Abrão se pronunciou após a derrota de seu programa O A Tarde é Sua na categoria Programa Diário do Troféu Imprensa. A disputa foi exibida pelo SBT e teve como vencedora a apresentadora Ana Maria Braga com o programa Mais Você. Em publicações nas redes sociais, Sônia Abrão revelou que foi surpreendida pela indicação de seu vespertino. Segundo ela, a experiência de sair da posição de jurada para indicada pelo público não era esperada. A apresentadora destacou que ficou satisfeita ao ver o programa exibido entre os concorrentes durante a cerimônia. No relato, pessoal, Sônia Abrão mencionou o momento em que o programa foi anunciado ao lado de outras atrações como Fofocalizando e o Mais Você. A exibição foi conduzida por Patrícia Bravanel e Celso Portioli, responsáveis por apresentar a premiação naquele momento.
Diante do resultado, a jornalista comentou sobre o empate registrado entre seu programa e o de Ana Maria Braga. Segundo ela, a disputa foi equilibrada e marcada por emoção, com decisão definida apenas no critério de desempate. Apesar da derrota, Sônia afirmou que considerou a participação uma conquista bastante relevante. No que diz respeito à definição atual final, a apresentadora destacou que o desempate foi conduzido pelo influenciador Hugo Gloss. Sônia declarou que, caso estivesse apenas na posição de jurada, teria tomado a mesma decisão, votando no programa concorrente. Ao encerrar a manifestação, Sônia Abrão reforçou o reconhecimento ao trabalho de Ana Maria Braga, afirmando que considera a apresentadora uma referência na televisão brasileira. A publicação foi compartilhada em seu perfil no Instagram e repercutiu entre os seguidores e telespectadores que acompanharam a premiação. Mas e você, o que você pensa sobre toda esta situação envolvendo Ana Maria, envolvendo Sônia Abrão? Deixa tudo aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Observatório dos Famosos, o ator Matheus Solano revelou detalhes sobre as mudanças recentes em sua vida pessoal e profissional, após uma série de acontecimentos que marcaram um novo momento em sua trajetória. Entre os principais pontos estão o fim de seu contrato fixo com a TV Globo em 2023, após 2 décadas de vínculo, e o término de seu casamento com a atriz Paula Brown, ocorrido em setembro de 2025. Em entrevista ao portal Heloísa Tolipan, o artista fez um balanço do momento atual e destacou a fase como um período de recomeços. Segundo ele, a partir dos 40 anos, surgem oportunidades de transformações que impactam diretamente em diferentes áreas da vida, exigindo adaptação diante de novas circunstâncias. Ao comentar a saída da Globo, Matheus Solano explicou que a mudança representou uma ruptura importante em sua carreira. Com o fim do salário fixo, o ator afirmou que precisou retomar uma postura mais ativa na busca por projetos, resgatando a essência artística, além da estabilidade que possuía como contratado da emissora. Diante do cenário apresentado, o ator ressaltou que o processo não deve ser romantizado. Ele classificou a fase como desafiadora, mas também como um impulso necessário para o crescimento pessoal e profissional. Segundo Matheus Solano, a transição exige esforço e disposição para enfrentar incertezas, especialmente após anos de estabilidade. No que diz respeito às emoções envolvidas, o artista afirmou que o medo faz parte deste tipo de mudança. Para ele, sentir esse receio é natural e até positivo, já que indica movimento e evolução. O ator destacou que a tendência de buscar estabilidade é comum, mas nem sempre reflete a dinâmica real da vida. Ao final, Matheus Solano reforçou que encara esse período como uma etapa de reconstrução, marcada por novas possibilidades e aprendizados. As transformações recentes, tanto no campo profissional quanto pessoal, consolidam um momento de reinvenção em sua carreira e trajetória também fora das telinhas. Mas e você, o que você pensa sobre Matheus Solano e toda esta situação? Comente e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, o apresentador Celso Portiolli emocionou o público durante a exibição do programa Domingo Legal ao revelar o último áudio que recebeu de Silvio Santos. A homenagem trouxe à tona a relação construída ao longo de décadas entre o comunicador e o dono do SBT, considerada uma das mais marcantes da televisão nacional. Durante o relato, Portiolli destacou a importância de Silvio Santos em sua trajetória profissional e pessoal. O apresentador afirmou que sempre demonstrou gratidão pelas oportunidades recebidas e relembrou a última mensagem enviada pelo empresário. No áudio, Silvio Santos desejava um feliz ano novo e agradecia diretamente ao apresentador pelo trabalho realizado ao longo dos anos. Diante do conteúdo da mensagem, Celso Portiolli ressaltou que a frase "obrigado por tudo" teve um impacto significativo. Segundo ele, a expressão ganhou ainda mais peso pelo fato de ter vindo de alguém que sempre foi referência em sua carreira.
invertendo naquele momento o sentimento habitual de agradecimento. Visivelmente emocionado, pessoal, durante a atração, o apresentador também comentou sobre sua longa trajetória na televisão. Portiolli, pessoal, mencionou que completou 30 anos de carreira e refletiu de forma leve sobre os próximos passos após atingir este marco, destacando a dimensão do tempo dedicado à comunicação. No que diz respeito à perda de Silvio Santos, o apresentador, pessoal, relembrou que o comunicador faleceu em 17 de agosto de 2024, aos 93 anos, no Hospital Albert Einstein. Ele estava internado após complicações de uma broncopneumonia decorrentes de uma influenza A, vírus H1N1. Considerado um dos maiores nomes da televisão brasileira, Silvio Santos deixou um legado de mais de 6 décadas de atuação no setor. À época de sua morte, diversas emissoras adaptaram suas programações para prestar homenagens, evidenciando o impacto de sua trajetória na história da comunicação no país. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre essas declarações de Celso Portiolli? Deixe aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, o apresentador Serginho Groisman revelou um episódio inusitado vivido durante sua trajetória na televisão. A situação aconteceu enquanto comandava o programa Livre, exibido ao vivo nos anos de 1990, e voltou à tona durante sua participação no programa Em Família com Eliana neste domingo. Durante o relato, Serginho contou que enfrentou um imprevisto físico enquanto estava no ar. Segundo ele, o problema surgiu no momento em que um bloco do programa estava prestes a terminar, o que exigiu uma decisão rápida para evitar complicações durante a transmissão ao vivo. Diante da situação, o apresentador explicou que percebeu que não teria tempo suficiente para ir ao banheiro antes do retorno do programa. Com isso, optou por improvisar e encurtar ao máximo o bloco seguinte, utilizando um de seus bordões mais conhecidos para acelerar a transição. No momento em que o programa voltou ao ar, Serginho anunciou rapidamente a continuidade da atração e saiu do estúdio às pressas. A estratégia permitiu que ele resolvesse o problema e retornasse para seguir com a apresentação normalmente, sem comprometer o restante da exibição. Ao comentar o episódio, o apresentador destacou o caráter inusitado da situação e brincou com o tempo reduzido do bloco, sugerindo que poderia ter sido um dos mais curtos da história do programa. O relato evidenciou os desafios enfrentados por profissionais que trabalham com transmissões ao vivo. Após o período à frente do programa Livre, Serginho Groisman assumiu o comando do programa Altas Horas, exibido nas noites de sábado pela TV Globo. Ele permaneceu no SBT entre 1991 e 1999, consolidando a sua carreira como um dos principais comunicadores da televisão brasileira. Bom, pessoal, mas e você, o que você pensa sobre toda essa situação vivenciada por Serginho Groisman? Deixa tudo aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias CNN Brasil, chegou, pessoal, neste momento uma informação devastadora, uma informação bastante triste de uma perda, de uma morte bastante significativa que aconteceu. Grandíssimo nome, pessoal, veio a óbito, veio a nos deixar e a família está em luto. Os seus amigos, as pessoas próximas estão devastados após essa morte que aconteceu. Segundo apurou, pessoal, o site da CNN, a atriz Jean Freeman morreu na última quinta-feira aos 66 anos nos Estados Unidos em decorrência de um câncer. A informação foi confirmada por meio de uma nota divulgada nas redes sociais da artista e também por sua assessoria de imprensa, encerrando a trajetória de uma carreira marcada por participações em produções de grande alcance internacional. Conhecida por seus trabalhos na televisão, ela ganhou destaque ao interpretar personagens de séries de sucesso como Dexter, ER e Arquivo X. Ao longo dos anos, a atriz construiu uma presença considerada em produções reconhecidas,
consolidando seu nome entre o público que acompanhava séries dramáticas e também de investigação. A confirmação da morte foi acompanhada por uma mensagem da família que destacou a forma como a atriz enfrentou a doença. Segundo o comunicado, ela faleceu de maneira tranquila após um período de luta contra o câncer. Infelizmente, com pesar, confirmamos o falecimento da querida atriz Gillian Freeman. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos aos familiares e amigos.